Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja em nossos pensamentos, em nossos lábios e também em nosso coração. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Olá pessoal, novamente estamos aqui reunidos para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Nesse domingo a liturgia nos fala da festa da Santíssima Trindade. No Evangelho de hoje, Jesus está dando as suas últimas coordenadas para os discípulos, dizendo que vai ser enviado o Espírito Santificador. A partir de agora, quem vai regir os discípulos vai ser o Espírito Santo. Ele vai mostrar para os discípulos entender aquelas palavras de Jesus que até então eles não estavam entendendo. E Jesus, após fazer esse discurso, ele afasta dos discípulos. A partir de agora, é o Espírito Santo que vai coordenar esses discípulos. E o Espírito Santo, ele rege a igreja até nos dias de hoje. O Espírito Santo é que fica à frente da igreja. E nesse final de semana, nós estamos meditando o Deus Pai, que é a fonte da criação, o Pai Criador. O Deus Filho, que é o Salvador, que é Jesus. E o Deus Espírito Santo, aquele que santifica. A Santíssima Trindade nos traz um Deus em três pessoas, mas é um só Deus. É uma pessoa que não dá para a gente comparar com a pessoa humana. É uma pessoa da Santíssima Trindade. São três pessoas unidas. Não existe uma hierarquia entre elas. Uma não quer ser mais do que a outra. E as três vivem em comunidade. Onde uma está, as outras duas pessoas também estão. Então, no momento da criação, que o Deus Pai fez acontecer, ali estava presente o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando Deus Pai envia ao mundo o seu Filho, ele se revela ao ser humano na pessoa de Jesus. Para que Jesus venha ao mundo, entra aí a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo age primeiro em Maria, prepara o ventre de Maria
e ali ela concebe o Filho de Deus por obra e graça do Espírito Santo. Jesus aqui no mundo, todo o trabalho que Jesus ia fazer, o Espírito Santo estava ali fortalecendo. A gente vê várias partes na Bíblia que nos fala essa ação do Espírito Santo junto com Jesus. Aquela parte que nós aprendemos, onde Jesus chama Deus de Abba, Pai, Papaizinho, e ele revela para os discípulos que ele e o Pai é um só. Quem o vê está vendo o Pai. Então, não fica muito difícil para a gente entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Querido irmão e querida irmã, quando você reza a oração do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo venha até você, vem ele, o Pai e o Filho. Quando você reza pedindo a Jesus a paz, por exemplo, ali está o Pai, o Filho e o Espírito. E quando você faz uma oração diretamente a Deus, o Deus Pai, ali também está o Espírito Santo e o Deus Filho. Então a gente não deve separar. Apesar das orações às vezes serem diversas, o vinde Espírito Santo, por exemplo, encher os corações dos vossos fiéis, diretamente ao Espírito Santo. Mais para frente a gente vê que a gente fala, Deus, que iluminar os corações dos vossos fiéis. Então a gente está falando de Deus. E no final, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Vocês podem ver que toda a oração na liturgia termina por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção em geral, todas as bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ainda para entender direitinho que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Cada pessoa tem a sua função. A função de criar, que é o Pai. A função de salvar, que é o Filho. E a função de santificar e iluminar, que é o Espírito Santo. Então, querido irmão e querida irmã, terminando a minha reflexão com vocês nesse domingo, eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena dinâmica que eu costumo fazer nas celebrações, nessa festa da Santíssima Trindade. É muito simples. A gente arruma uma vela verde, uma branca e uma vermelha. Você pode denominar cada uma delas como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Acende as 3 velas. Você olha para as 3 velas. Cada uma tem uma chama bonita. Então, se você juntar as 3 chamas sem encostar uma vela na outra, vocês vão ver que vai acontecer uma chama só. Se torna uma só chama. Essa chama representa a Santíssima Trindade. É um exemplo simples, está muito longe, do que realmente é a Santíssima Trindade, mas só para que nossos olhos possam entender. As 3 chamas separadas, cada uma representa a pessoa da Santíssima Trindade. Quando as 3 juntam numa só, a gente vê uma só chama, que é também representada a Santíssima Trindade. Então, querido irmão, querida irmã, eu termino aqui minha reflexão dizendo para vocês que a Santíssima Trindade é exemplo de comunidade. É preciso que o ser humano viva em comunidade, como a Santíssima Trindade vive.
elas se amam entre si. Elas não querem ser uma maior do que a outra. Elas têm muito amor entre elas. E as três fazem parte do mesmo Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebam a bênção, essa bênção que sempre é em nome da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus, dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, e que a Santíssima Trindade ilumine o caminho de cada um de vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.